Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Paz do Senhor, irmãos, estamos realizando mais um Visitando o Seu Lar hoje. Estamos na casa da irmã Indira, de sua mãe, a qual vai testemunhar a grande libertação, a grande mudança que Deus fez na vida dela. A Indira era dependente química e hoje você vai conhecer o que Deus fez na vida dela, da sua família, não só na vida da irmã Indira, mas de toda a sua casa, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Obrigado pela oportunidade de trazer esse testemunho para muitas pessoas que vão assistir. Indira, eu quero que você deixe registrado então, começando o teu testemunho, quero que você me diga com quantos anos você iniciou o uso das drogas. Na verdade, a primeira droga que eu usei foi o cigarro. Eu experimentei, eu tinha uns 13 anos mais ou menos. Mas eu comecei a usar o cigarro com mais ou menos 17 para 18 anos. E em seguida, pelas companhias, né? Por achar que ia ser uma coisa diferente, que iria me trazer algum benefício, eu acabei experimentando a maconha, né? A maconha, em si, eu acho que eu devo ter usado uns 2 anos, um pouquinho mais. E quais os outros tipos de droga que você usou, além da maconha? Usei cocaína, cheirei cola e usei o crack, né? O crack. Foi o crack que... O crack foi de todos, foi o que eu usei mais tempo e que mais destruiu, né? Toda a minha família, minha vida. Assim, né? E o que a droga fez na tua vida? O que ela tirou de você? A que ponto você chegou? Ela tirou o meu orgulho, ela tirou o meu respeito pela minha família, destruiu os meus sonhos, perdi muita coisa, né? Eu quase perdi as minhas filhas, né? Eu abandonei, né? Tu chegou a sair de casa, irmã? Várias vezes. Várias vezes eu saí de casa. No começo, né, eu trabalhava, eu conseguia manter o meu vício. Mas aí, quanto mais a gente vai se aprofundando na droga, né, a gente entra numa outra vida, né, num submundo. Então você acaba não cumprindo mais com essas funções, né, trabalhar. Tu acabou perdendo o emprego. Isso, eu saí do emprego, aí saí de casa, fui pra rua. Chegou a morar na rua? Morei na rua, né? Dormi em calçada, embaixo de papelão, em casa abandonada, no meio do mato, em lugares que nem eu consigo às vezes acreditar, né? Tu usava droga quantas vezes por dia? Ou era direto? Direto, até não consegui mais ficar acordada, né? Às vezes 5, 6, até 7 dias. Direto? Não sei por quê. Né? Sempre querendo mais e você só pensa em como você vai fazer para você fumar mais, porque você quer mais. Né? E como é que você conseguia o crack? Você vendia, você roubava, o que você fazia? No início, né, quando o pai das minhas filhas, a gente ainda estava junto, a gente roubava, né? Aí até a gente foi preso, fiquei 3 dias no presídio. E depois disso, por ele ter sido preso de novo, aí eu fui pro tráfico, né? E aí no tráfico eu fiquei 2, 3 anos mais ou menos. 3 anos no tráfico.
Aí que você se sustentava. E isso aí eu podia manter o meu vício, né? E tu me deixou registrado, irmã, que até mesmo quando as tuas filhas é um milagre, né, de nascerem perfeitas, né? A tua mãe tá aí pra confirmar. Eu queria que tu deixasse registrado, porque muitas mães, né, muitas jovens, né, que estão grávidas também passam por isso. Então eu quero que tu deixe registrado que Deus cuidou das tuas filhas. Então eu quero que tu deixe registrado o que aconteceu. Na verdade, a Amanda, que é a minha primeira filha, né? Eu não era usuária consecutiva, né? Eu tinha mais controle sobre mim. E até a gente não estava tão afundado assim, né? Mas a minha segunda filha, Fernanda, eu usei droga todos os dias. Só não usava quando eu dormia, né? Mas foi do início ao fim da gestação usando crack. E ela, eu tenho certeza que Deus, né, cuidou dela em todos os detalhes, né? Porque ela nasceu perfeita. Ela é um milagre de Deus, né? Quando você foi ganhar ela, você estava drogada? Estava. Eu fazia acho que mais ou menos uns 5 dias que eu estava acordada consumindo droga e eu estava sentindo as dores e por medo de ir para o hospital, né? Acontecer alguma coisa, né, ter algum problema, eu ficava usando mais na tentativa de não enxergar a realidade, né, que eu tinha que ir para o hospital e ganhar ela. E graças a Deus, né, ela nasceu perfeita. E quando ela ganhou, daí tu cuidou dela? Não, porque eu abandonei ela, né, abandonei ela com a minha mãe. Aonde foi mandando ela? No hospital. No próprio hospital? Sim, ela tinha 2 dias, né, mãe? Eu abandonei ela, tinha 2 dias. Eu deixei ela com a mãe, eu arrumei uma desculpa que ia sair, já ia voltar. E voltei pra casa, ela já tinha 6 meses, mais ou menos. Você foi ter contato com ela mesmo com 6 meses? 6 meses. 6 meses, na verdade, eu acho que eu fiquei só uma semana em casa, né, mãe? Vim pra casa, eu não reconheci ela, né, não era mais aquele bebezinho que eu tinha dado à luz, né. E pra ti, a droga era em primeiro lugar? era. Eu não conseguia me ver sem usar droga. Tu foi no fundo do poço mesmo? Fui no fundo do poço. Tu sempre ficou em Passo Fundo ou tu chegou a sair da cidade? Eu saí da cidade por 2 vezes. A última vez eu fiquei 3 meses longe, né, em outro estado até. Não era nem aqui. E continuou se drogando? E continuei me drogando. E lá a situação era bem pior, né? Porque lá é tudo diferente, as coisas são bem mais, uma cidade bem mais violenta, né? E por que tu se drogava? Eu me drogava porque eu sentia um vazio dentro do meu coração, né? Eu não sei explicar, era uma coisa que eu me sentia inferior, eu achava que eu não tinha valor, né? Eu achava que eu não era nada e que se eu não estivesse em casa ninguém ia sentir falta e que minhas filhas, a minha mãe estava ali para cuidar, né? Não fazia diferença, né? Então, eu tentava preencher esse vazio. E tu me colocou, irmã, que no testemunho que tu foi presa, tu chegou a ser... bateram em você na rua, chegou a acontecer alguma coisa assim? Eu apanhei uma vez, né? Porque acharam que eu tinha roubado uma quantidade de droga. Né? Apanhei bastante até. Né? Mas, assim, fora isso, eu acho que Deus já tinha um propósito, porque Ele me deu vários livramentos, né? De estupro, de morte. Algumas vezes eu acordava, eu dormia depois de dias de consumo, né? Quando eu traficava, eu dormia em cima do dinheiro, em cima da droga, e eu acordava, e podia ter sido assaltada, podiam ter me matado, me violentado, ou a polícia podia ter ido onde eu estava e eles iam me pegar em flagrante, né? Não ia ter justificativa.
E Deus sempre cuidando de mim. E pra ti, irmã, como mãe, quanto tempo tu ficou sem ver tua filha? Por causa da droga, é claro, né? Por causa da droga é assim, um tempo maior, 1 ano e pouco. 1 ano e pouco sem ver. E o que tu sentiu, irmã? Tu como mãe, eu quero que tu deixe registrado, tem muitas mães que estão chorando. A irmã não chora mais, graças a Deus por causa disso, mas tem muitas que choram. Eu sempre tive a convicção que a Indira ia se salvo, ia conseguir se libertar das drogas, mesmo que outras pessoas me dissessem que ela estava perdida, que ela não ia ser resgatada mais, que não era para mim receber mais em casa, porque ela só trazia assim, tristeza, problema, incômodo. E depois que ela se juntou com o Wagner, que daí assim, com o companheiro dela, que daí a coisa se tornou mais difícil, aí eu fiquei com a Amanda. Aí nesse tempo que eu fiquei com a Amanda, ela saía, voltava, ela foi internada Quantas vezes ela foi internada, irmã? numa clínica particular, foi 10 vezes, um mês e pouco. E depois ela foi internada em outras clínicas, total, umas 3, 4 vezes. Aí, nesse mais, tempo ainda, né? Uhum. E daí depois ela saiu, ela voltou, eu estava em casa, e daí ela saiu dia 27 de maio, e nesse meio tempo aí, dos 27 de maio, meu esposo ficou bem mal, daí ele sofreu um acidente, ele faleceu, ela não estava em casa, né, que ele faleceu Ela não estava presente? Não, dia 26 de agosto, que vai fazer 7 anos agora, né, e daí nós sempre procurando, porque nós sempre saímos procurar, né, e a gente procurou por tudo, não era só eu, mas tinha conhecidos que ajudavam a procurar. A irmã saía procurar ela. Saía procurar, e daí Algumas vezes até eu minha mãe encontrei. encontrou e eu fugia, né? E daí uma vez eu encontrei também, ela foi internada, daí depois desse 27 de maio nós procuramos até o último dia, que antes do acidente do meu marido, ele foi procurar e não saiu de carro, olhou por toda a cruzeiro ali, não encontrou. E daí ele faleceu, e no outro ano, dia 3 de julho, eu fui numa festa, e mas eu já tinha, quero ver se eu não estou enganada, mas eu já tinha começado a ir na igreja, porque eu fui o dia 2 de dezembro, no domingo eu fui na igreja, e... Aqui na congregação? Não foi antes. Aí o dia 3 de julho eu fiquei em casa, e daí me ligaram que era o dia 4, nós tínhamos ido numa festinha do sogro da minha outra filha, e no dia 4 eu estava aqui, me avisaram que ela estava no hospital, tinha ganhado nenê. Eu sabia que ela tinha ganhado nenê, que ela estava grávida, eu sabia, não que ela tinha ganhado nenê, que ela estava grávida. Eu às vezes passava a noite inteira ajoelhada, rezando, pedindo, e creio na graça de Deus, porque na madrugada de bênção eu me ajoelhei, rezei, pedi, que eu não sabia onde ela estava, sabia que estava grávida, que tinham visto que ela estava grávida, eu me ajoelhei, rezei, pedi, e nisso era madrugada, o telefone tocou, era ela dizendo: mãe, eu estou bem, eu vou para casa, mas sempre ela dizia: eu vou para casa, mas não vinha, e não dizia onde é que estava, né, nós tínhamos que procurar já, e várias vezes. Daí eu fui para o hospital, o dia que ela ganhou a nenê, daí lá ela estava assim, ainda drogada, né, e daí ela disse que queria sair, o que eu ia fazer? Tipo, então, faça o que tu achar melhor, tu não quer esperar, né, tu não quer esperar, daí trouxemos a Fernanda para casa, graças a Deus,
a gente levou consultar, tudo estava tudo bem, né? Ela não tinha nada, estava tranquila. E daí ela levou mais um tempo sem vir para casa. E daí ela veio e daí foi internada numa fazenda. E depois, mesmo ficou 6 meses lá, depois ela voltou, continuou saindo, voltando. Mas sempre a gente pedindo, rezando E como é que foi, irmã? A irmã deixou bem claro que a irmã orava muito, né? O clamor de uma mãe, o clamor de uma mãe tem muito valor. E é difícil, é complicado, mas a mãe nunca abandonou o filho, né? Assim como Deus nunca desistiu de abençoar e libertar a Indira. E nesse tempo, irmã, a irmã colocou, até eu sou prova, a irmã Conceição, a irmã Liliane, o pastor Paulo, nós estivemos orando aqui por ti. Sim. Uma tarde, né? Que a irmã me colocou que eu comecei, isso. Eu fui na igreja. A irmã foi na igreja e a irmã colocou que ela fazia tempo que ela não vinha para casa. Que a irmã queria ela de volta dentro de casa, junto com a senhora, que era muito sofrido, né? Uma filha longe. E a irmã começou a ir na igreja. Sim. E ali teve apoio, irmã? Tive apoio, tive apoio da igreja e eu também procurei. Eu acho assim que uma família, quando tem alguma pessoa que tem independência, ela tem que se apegar no espiritual e também ela tem que fazer uma mudança, porque eu também fui no amor exigente e aprendi como eu poderia lidar e como eu poderia lidar comigo mesmo. Teve que ter uma mudança total, né, irmã? Irmã, e Indira, você, me diz você, a tua mãe estava clamando por ti, indo na igreja, tendo apoio da igreja, de Jesus, primeiramente, de Jesus Cristo, da igreja. Aí, com certeza, a oração ela tem efeito, como diz a palavra. Quando nós oramos, né, irmã, a nossa oração chega até Deus e toca no coração de quem for aonde estiver. A irmã me deixou registrado que enquanto tu me via na igreja, você sentiu o desejo de voltar para casa. Quando é que caiu a tua ficha mesmo? Na verdade, assim, quando caiu a minha ficha, eu já estava lá em Camboriú, né? Foi a última vez que eu vim para casa. E eu lembro que eu estava no quarto e chegou uma menina e perguntou para mim se ela podia consumir droga, né? Ela perguntou se eu queria. E aí eu disse, pensei comigo, né, no meu interior, meu Deus, eu vim pra cá pra me libertar, né? Se eu não for forte agora, quando eu voltar pra casa vai ser pior, né? Eu disse pra ela, não, você pode fazer o que você quiser fazer, só depois quando você sair, você só fecha a porta, né? E depois daquele dia ali, eu comecei a pensar que estava na hora de eu largar aquela vida, que não era uma vida, na verdade, era uma escravidão, né? Eu tinha minhas filhas, eu tinha minha mãe que nunca me abandonou, nunca virou as costas para mim, né? Eu já tinha perdido tanta coisa, né? Aí eu resolvi vir para casa e Deus já estava ajeitando tudo, né? Porque eu lembro que quando eu entrei no táxi, quando eu vim pra casa, do caminho da casa onde eu estava até a rodoviária, o taxista, o motorista perguntou assim pra mim se eu me importava de outras pessoas entrarem junto, né? Até eles indo pra mesma direção, eu disse que não tinha problema. E entrou 2 rapazes, né? E eles estavam com uma Bíblia, né? Aí eles começaram a conversar e esses 2 rapazes teve um deles que era o mais velho, que eu não lembro o nome, começou a dar o testemunho dele, né, que era muito parecido com a minha história. O Espírito de Deus estava já trabalhando. Falando que ele também tinha sido usuário de droga, que ele traficava, que ele tinha sido preso. E ali eu fui me reconhecendo e tenho certeza que Deus já foi falando comigo, né, que se era possível ele... Se foi possível ele mudar, eu também ia conseguir. E quando tu chegou aqui, a tua mãe foi te esperando? A minha mãe foi me buscar na rodoviária, graças a Deus. E as meninas foram junto? Não, as meninas estavam em casa, foi ela e meu cunhado, foram me buscar. Estava lá te esperando, de braços abertos. De braços abertos.
E a gente veio pra casa. Eu lembro que no mesmo dia, né, mãe? Foi no domingo de manhã, que eu vim no meio de madrugada, né? Madrugada, acho que não. Aí, Gostado. acho que foi domingo. A mãe me convidou pra ir na igreja, né? E eu aceitei, disse, vamos. E aí eu fui, né? E como é que tá a tua vida agora? A minha vida mudou totalmente, né? Tu se firmou na igreja? Graças a Deus, do dia que eu comecei a ir na igreja, eu nunca mais usei droga. Eu lembro que eu tinha trazido até uma droga para casa, né? Eu trouxe um pedaço de maconha para casa, porque eu pensava, né, que eu não ia conseguir. Então eu pensei assim, eu vou levar, que quando me der uma fissura, eu vou fumar uma maconha para passar, né? E eu lembro que teve um dia, logo que eu comecei na igreja, Tu veio aqui na congregação. isso, eu consegui um emprego, né? E aí eu falei pra mãe, né, mãe? Eu disse, mãe, eu tenho que fazer uma coisa. Mostrei pra ela, né? Que eu tinha aquele pedaço de maconha e eu joguei no vaso, Botou fora. botei fora, Glória a Deus. porque eu não ia mais precisar daquilo. E depois disso, Deus só tem me abençoado, né? Reconquistou o amor dos teus filhos. Conquistei mães enormes, saudáveis, né? Hoje na você é igreja mãe. junto. Tô tentando, né? Tô tentando, ainda tenho que aprender muito. Tô tentando, né? E elas vão com você na igreja. Vamos. A tua mãe vai junto, né? Ela acompanha sempre, teu irmão. É feliz ali na igreja? Graças a Deus, eu encontrei assim. Jesus preencheu o vazio do meu coração, né? E teve apoio. Eu sei que algumas coisas que eu perdi, eu não vou mais recuperar. Mas eu também sei que Deus pode me dar, já me deu além do que eu imaginei que eu pudesse ter. E agora faço parte da igreja, sou freira, né? Hoje tu é obreira. Eu tenho um desejo enorme no meu coração de ajudar outras pessoas a se libertar das drogas, né? Porque é uma escravidão, é uma prisão, a gente é escravo de Satanás, né? Só quem já passou por isso sabe quanto é triste, porque eu lembro que eu caminhava pelas ruas pensando que será que algum dia eu vou conseguir não sentir esse desejo de usar ela por perto. Eu lembro desse dia que eu pensei isso e agora, muitas vezes antes de tudo dormir, eu agradeço a Deus por eu poder acordar, eu poder caminhar e não ter aquele desejo de fumar de novo. Tá deitada numa cama, junto com a tua mãe, com as tuas filhas, com a tua família, com a tua irmã também, foi um apoio muito grande, que você falou também. Todo mundo, Todos, né? A igreja. né? A igreja também. Tu é irmãos, ela é um testemunho pro bairro, né, irmã? Um testemunho pro bairro, porque todos sabem da tua história, sabem como você era. E hoje o que Deus fez. Jesus mudou a tua vida. Glória a Deus. E a igreja foi muito importante, né, irmã? Jesus, a família, né, irmãos? Porque Jesus, primeiramente, que pode dar força. A família, né, que tu não desistiu. Foi difícil, mas tu não desistiu. Acho que a gente nunca pode desistir de um filho, né? Porque um filho não é uma brincadeira de você colocar o filho no mundo e pensar que um filho, se tem 10 anos, se tem 20, se tem 30, ele é sempre uma responsabilidade da gente, porque acho que é uma missão que Deus nos deu. Graças a Deus que nós podemos ter filhos, né? Verdade. Participar da criação. E sabe o que ajudou também, além do Senhor trabalhar? Foi o teu amor. E uma coisa eu quero dizer assim, ó, uma noite quando a Indira já estava trabalhando, e daí chegou a hora, passou da hora dela vir voltar para casa, e daí passou mais um pouco, passou mais um. Eu comecei a ficar angustiada, e daí eu me ajoelhei, rezei e digo, meu Deus, será que ela voltou de novo? Depois eu pensei, mesmo ajoelhada ainda, né? Eu pensei assim, mas em que Deus que eu acredito? Certo? Que eu acredito em Deus, eu acredito em mim. Porque se eu ficar pensando que eu tenho que estar preocupada com ela, assim, e pensar se ela está comigo, se não está comigo, ela vai continuar firme, é porque eu acredito em mim. Mas se eu disser que ela é de Deus, que ela está entregue para Deus,
seja a hora que for, Deus está sempre no controle. Glória a Deus. Então, daquele dia em diante, eu mudei a minha maneira de pensar e vi que a gente tem que ter, porque a gente tem esse defeito de pensar que a gente é que dirige a outra pessoa. A gente que faz o filho fazer isso, o filho fazer aquilo. Mas não, a gente tem que entregar para Deus, porque se ele está entregue para Deus, Deus está no controle, né? E eu acho que muitas vezes as coisas não acontecem enquanto a pessoa não reconhece que Deus é maior, que Deus ele é o Deus do impossível, que Deus é todo poderoso e que Ele é misericordioso e que Ele não nos deixa nunca abandonar. Se a gente continuar pensando assim, eu acho que as coisas... E hoje eu digo para a Indira, quem me pediu um conselho, eu nunca digo assim, ó, faz isso ou aquilo. Não para a Indira, só para a Indira, mas para as outras pessoas também. Se entregue para Deus, veja o que Deus vai te dizer. Porque se eu der um conselho, ó, você diga tal coisa para tal pessoa, faça tal coisa, eu estou dando a minha opinião, que nem sempre é certa. Mas se a pessoa se colocar nas mãos de Deus dá a direção certa. Então a gente já está ensinando, fazendo a obra do Senhor. Eu disse que assim eu acho que a gente eu acho que eu quero deixar uma mensagem para os pais, para as mães, que elas entreguem os filhos para Deus. E que acham que não tem nenhuma pessoa no mundo que não seja capaz de ser salvo. De uma maneira ou de outra, Deus vai colocar. E eu sempre oro por todos aqueles que eu sei que estão na droga, que estão em dificuldade, seja de droga, seja de outra coisa. Eu sempre peço para Deus todos os dias, porque sem fazer parte, assim, não sem fazer parte como pessoa de participar nos grupos, porque tem o grupo das mães que oram, né? Já que eu não posso participar, porque às vezes as coisas não acontecem, mas eu faço a minha parte, que é orar pelos outros. Isso é importante, a nossa oração. A libertação dos vícios. Que Deus abençoe. Então Jesus mudou a tua vida, hein? Graças Está liberta. Hoje a irmã Indira é uma obreira, serve a Deus. Ali conosco na congregação Deus é o Caminho, na Gerônimo Coelho, Deus mudou a vida dela. E Deus pode mudar a tua também. Talvez você mãe, talvez você pai, talvez você mesmo que esteja no vício, Deus pode mudar a tua vida. E eu tenho certeza que se você ter um encontro real com Deus, Jesus pode mudar a tua vida. Ainda há esperança, como a mãe Indira falou, ainda há esperança, porque o Deus do impossível tem o poder de mudar a tua vida. Amém? Nós queremos deixar a nossa lembrança, então, da nossa visita do Visitando o Seu Lar. Em nome de Jesus, entrega para a irmã Indira e para isso, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Para ti, para a irmã, em nome de Jesus, que moram juntas aqui, Visitando o Seu Lar, esteve aqui da Igreja Deus é o Caminho. E se você quer conhecer melhor a irmã Indira, conhecer melhor a mãe da Indira, conversar mais, ela entrar em detalhes, porque é longo o testemunho, né, irmã? Venha na Igreja Deus é o Caminho. Venha conhecer elas, ver o que Deus fez. Hoje ela serve a Deus, faz a obra. E tu deixou registrado, irmã, que tu quer salvar, resgatar essas vidas. Deus está te preparando para isso. Deus está te preparando, já está fazendo obra junto com os irmãos do departamento social, na igreja, intercedendo. E eu tenho certeza que a mão de Deus ainda vai fazer muito mais. Essa foi a visita de hoje do Visitando o Seu Lar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém?